Eu não queria um negócio desse aqui não na minha vida. Eu não sou apegada às coisas. Eu logo me desfazer. Eu vendia logo a casa e pronto. Ia me embora daqui. Aqui? E ficou nisso aqui também de pitica. Ó. É. Aí morreu o decreto. Caducidade. Fizeram de novo, né? Aí fizeram de novo. Quando é briga política, até que vai. Mas se for assim, Felipe tá dizendo, briga política, vai decreto 003, 004, 005, 00. É um inferno isso daqui. É um inferno. Um ano depois. Não pode emendar um no outro, não. Tem que ter um intervalo de respiro de um ano. Pode vender normalmente, sem problema nenhum. Eu vendia. Eu, Ana Cláudia, nesse um ano aqui, eu vendia também. Eu queria saber de danar de casa. Só que vamos lá. Aqui, aqui. O poder público, depois que te avaliou, ele não vai te oferecer uma indenização? Existem duas opções. Quais são as duas opções? Pensa comigo. Eu vou desapropriar vocês, a casa de vocês. Aí eu fiz a avaliação na casa de vocês. E eu ofereci 500 mil reais para a casa de vocês. Concorda que existem duas opções no seu pensamento? Quais são os dois pensamentos? Quando eu ofereço 500 mil reais, tu pode o quê? Gostar ou não? Achar bom ou achar ruim? Concorda? É o binômio. Então imagina o seguinte. Imagina que para vocês aqui, quando eu ofereci os 500 mil, vocês adoraram. Porque vocês até estavam querendo vender a casa e a casa estava empacada há um tempão, vocês não conseguiam vender. Foi até um alívio a desapropriação. Então, quando eu ofereci 500 mil, vocês vão aceitar. Se vocês vão aceitar, a gente vai precisar do juiz para alguma coisa? Não. Sabe por que não? Porque virou uma compra e venda. A gente vai no cartório e resolve. Aí onde eu quero chegar com isso? A execução da desapropriação aqui vai ser judicial ou administrativa? Administrativa, porque vocês concordaram. A gente não precisa do juiz para nada. Se tu quer vender tua casa hoje, tu precisa do juiz? Não. Tu entra em acordo com alguém, vai no cartório. Agora, quando eu ofereci 500 mil reais para vocês aqui, vocês disseram, quanto? 500 mil reais, eu derrubei café ali. 500 mil reais? Não. Minha casa está avaliada em 900 mil. Eu não aceito 500 mil reais. Então, eu, Estado, estou te oferecendo 500 mil e você está recusando. Eu, Estado, eu, prefeita, posso te obrigar a sair à força de casa e aceitar aquele valor? Não. Porque só quem vai resolver isso, quando existe conflito, é o quê? Juiz. Então, eu, Estado, vou ter que entrar com ação judicial de desapropriação para poder efetivar aquela desapropriação. Aí é nosso próximo slide. Posso apagar isso daqui? A foto? Para eu poder apagar. Posso. Vê só. Fase executiva. Lembra que a primeira fase é a fase declaratória. O que é a fase declaratória? É quando o Estado declara a desapropriação, declara que deseja te desapropriar. Fase executiva é literalmente quando eu executo a desapropriação, quando a desapropriação ela é realizada. Existe a execução administrativa. O que é a execução administrativa? É quando o particular concorda o particular concorda com a desapropriação. Se o particular concorda com a desapropriação, na execução administrativa a gente não vai precisar do juiz. Vira quase uma compra e venda. Porque o particular concordou. Mas na prática, quase todas as desapropriações acabam sendo judicial. Por quê? Porque quando o Estado oferece um valor, via de regra, o particular não gosta do valor. Quando o particular não gosta com o valor, vai ter que ser necessária
A ação judicial. Quem é que vai entrar com a ação de desapropriação só por desencargo? É o particular ou o Estado? O Estado, que é o Estado que está querendo desapropriar. Quando o particular não concorda, ele diz, não aceito esses 500 mil. Você, Estado, aí que se vire. Então, o Estado vai ter que entrar com ação judicial. A parte boa para a nossa prova é que não cai processo civil para vocês, então não cai o procedimento judicial. Você só tem que saber do seguinte, ó. O que vai ser analisado nessa esfera judicial? Vou escrever 3 nomes aqui. Legalidade, valor e conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. Então, imagina o seguinte. Imagina que quando eu fui tentar desapropriar vocês, vocês já sabiam que, na verdade, eu era inimiga política de vocês. Isso acontece muito, né? Na prática, que eu estava até falando com ela. Então, imagina o seguinte. Eu estava disputando a eleição, vocês são do outro partido, e eu disse, se preparem, porque se eu for eleita, eu vou lascar com a vida de vocês. Vou tirar a casa de vocês, vou tirar tudo. Isso acontece. Tem até vídeo que o povo produz prova contra si mesmo, né? Eles não respeitam aquele princípio do penal. Então, imagina que eu até postei dizendo que se eu fosse eleito, eu ia lascar a vida de vocês, ia tirar a casa de vocês, ia fazer isso tudo. Então, quando eu fiz o decreto declarando a desapropriação da casa de vocês, vocês podem contestar aquela desapropriação e falar para o juiz que, na verdade, está existindo um desvio de finalidade. O juiz pode analisar isso? Pode. O juiz vai verificar se aquela desapropriação é legal ou ilegal. Então, questões de legalidade, o juiz analisa. Agora, vamos imaginar o segundo exemplo. Eu ofereci 500 mil e vocês querem 900 mil. Você pode contestar isso judicialmente, o juiz pode analisar qual é o valor correto. É claro que ele vai analisar por meio de peritos, né? O juiz não tem que saber isso. Mas isso pode ser discutido o valor na esfera judicial? Pode. Agora imagina que quando o juiz olhou para a cara de vocês e perguntou, pessoal, por que vocês não concordaram com a desapropriação? Aí vocês disseram assim, seu juiz, estão dizendo que vão desapropriar para fazer uma escola. Mas minha casa tem 2 quartos. Vão fazer escola de onde, seu juiz? Já a casa do meu vizinho é de esquina, enorme, muito melhor para fazer uma escola. Então era melhor ter desapropriado a casa do meu vizinho, que a casa do meu vizinho é mais conveniente e oportuna. O que o juiz vai falar? Tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque o juiz ele só analisa se a desapropriação aconteceu de maneira lícita ou ilícita e se o valor é correto ou não. Ele não se mete nas escolhas, ele não se mete na conveniência e na oportunidade. Não cabe ao juiz falar qual caso é melhor, qual caso é pior. Ele só vai ver se a desapropriação foi lícita ou ilícita e se o valor está correto ou errado. Só isso e mais nada. E o procedimento, graças a Deus, não cai para vocês. Menos uma coisa. Você já tem coisa demais. Tô achando tranquilo, né? Tá tranquilo, tá light, né? Eu acho que acabou. Até acabou. Acabou a intervenção do Estado, era o último slide. Não, vamos para improbidade. Improbidade administrativa agora. Mais assunto agora. De intervenção, alguma dúvida? Acabou a intervenção. Vou apagar o quadro inteiro ali e aqui para a gente começar com a improbidade. Acabou. Vocês estão acostumados com atos, né? Que a gente passava 4 aulas num assunto só. Ainda tem algum espaço na cabeça de vocês? Ou vocês estão só na esperança divina aqui? Já estão assim, eu estou anotando, professora, né? Eu estou anotando e depois vou ver o que é que se faz, né, aqui dentro, né? Mas acontece isso, sabe? Isso fica na memória rápida. Várias vezes tu acha que não entendeu e aprendeu, mas aprendeu. É porque sua mente ainda está processando. Ainda está processando. Já estão sonhando com os assuntos? Resol... Pô, tá sonhando com resolvendo questão errando. Misericórdia. Nem no sonho.
Ah, pensei que era minha, vai dizer sacanagem, não. Cadê? Chance enorme de cair isso aqui na sua prova, viu? Chance enorme. Sim, sim, eu vou botar água aqui. Improbidade administrativa tem uma chance enorme pelo seguinte, ó. A lei de improbidade é essa lei daqui, 8429 de 92. Só que essa lei passou por alterações gigantescas no final de 2021. Gigantescas. Tanto é que quando você for fazer suas questões, vocês se juntarem 15 pessoas para poder resolver isso aqui, as questões de improbidade, você só vai fazer questões de 2022 para frente, tá? Não faça questões anteriores a isso. Porque no final de 2021 a lei passou por literalmente alterações gigantescas e foram alterações tão substanciais que não adianta fazer nenhuma questão antiga. Professora, em 2021, no começo de 2021, eu fiz um curso e eu tenho um caderno super bom de improbidade. Jogo no lixo, tá certo? Não serve para absolutamente nada. Tira os adesivos antes e joga o caderno no lixo. Não serve para absolutamente nada o seu caderno. Mudou basicamente tudo. Quando você entrar no site do Planalto, quando vocês vão estudar uma lei, eu creio que vocês estudam pelo Google, o site do Planalto. Vocês vão ver que ela está toda riscada, parece um emaranhado. Era melhor ter feito outra lei, sério. Porque ela está tão riscada que fica confuso para poder você fazer a leitura. Só que vamos devagarzinho, que improbidade não é um assunto difícil. Eu ia falar um negócio, mas ia desanimar vocês. Não, então prossiga. Não, isso, não, não, eu só ia dizer assim. Ó, eu só ia dizer assim. Improbidade é bem mais e licitação é bem mais técnica. Eu lembrei que eu ainda vou ver com vocês licitação, né? Então, assim, improbidade é bem mais light do que, por exemplo, licitação. Mas licitação tá bem melhor a nova lei, tá? Era pior antes. E aqui, quando você for estudar improbidade, lembra de questões 2022 para frente, nenhuma anterior a esse período. Aí aqui, ó, quais são os atos de improbidade que existem? Deixa eu só explicar um negócio. Deu o quê? Eu vou nem como pronunciar. Veja bem. A lei de improbidade é a lei 8429 de 92. Só que ela foi alterada por essa lei daqui. Cuidado, essa não é a lei de improbidade, tá? Foi uma lei que foi feita só para alterar essa lei daqui. Então a lei de improbidade é essa, lei 8429 de 92. Aí ela fala, por exemplo, quais são os atos de improbidade. Quais são os atos de improbidade administrativa que existem? Existe ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, ato de improbidade que causa prejuízo erário e ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Por precaução, o que é erário? Cofres públicos, dinheiro público. Não é o nome da pessoa na questão, tá? Porque várias vezes me perguntaram, professor, erário é o nome da pessoa na questão? Não, não é isso. Erário é cofres públicos. Até pensei, se eu tiver um filho, botar o nome Erário Campos. Pense na riqueza. Não é isso, o menino vai nascer multimilionário. Então, erário, cofres públicos. Deixa eu te fazer uma pergunta que despenca de cair em prova. Um ato de improbidade, ele causa prejuízo ao erário? Não necessariamente. Não, isso cai demais. Cai demais perguntando assim, ó, um ato para ser considerado como de improbidade, ele deverá causar prejuízo ao erário. Falso, porque prejuízo ao erário é apenas uma das formas de se praticar um ato de improbidade. Vou dar um exemplo que mais para frente a gente vai aprofundando. Eu gosto desse daqui que fica bem visual. Nepotismo. Nepotismo, por exemplo, é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Aí pensa comigo o seguinte: sou juíza, tenho um filho e nomeei meu filho para um cargo em comissão para ser meu assessor. Isso é nepotismo, sim ou não? É. Só que meu filho, que está lá no cargo em comissão, ele é super produtivo, super responsável, é uma pessoa
educada, atenciosa, rápida, eficiente. Então, eu continuo mesmo assim praticando o nepotismo, sim ou não? O meu ato continua sendo um ato de quê? De improbidade. Agora, se o menino está produzindo que só, eu estou causando algum prejuízo horário? Não. Então, eu estou praticando um ato de improbidade, mas sem causar prejuízo ao erário. E daí eu já vou para uma outra informação que também cai em prova. Se eu, por exemplo, pratiquei nepotismo, eu posso ser processada por atentado contra os princípios mais enriquecimento ilícito, por exemplo? Posso ser processada com fundamento nos dois de uma vez só? Não. É um ou o outro, tá certo? A pessoa vai ser processada por enriquecimento ilícito ou por prejuízo horário, ou por atentado contra os princípios. Tem que ser um fundamento ou o outro para cada conduta. Não pode existir uma dupla punição aqui com mais de um fundamento para a mesma conduta. E quais são esses atos de improbidade? O artigo 9 fala das situações que geram enriquecimento ilícito. O artigo 10, as situações que causam prejuízo ao erário. Eles fazem uma lista. O povo de direito é chato e lista eles chamam de rol. Essa aí não. Tanta coisa. O povo que inventando nome para tudo. Imagina você no supermercado. Deixa eu pegar aqui meu rol de compras. Não é isso, pronto. Então, rol é lista. Só que concorda que existe rol taxativo e rol exemplificativo. Se eu disser, vai ali, por favor, na cantina para mim e compra só café e pipoca. Só. Meu rol foi taxativo. Agora, se eu disser, compra café, pipoca e outras coisas que tu lembrar que estão faltando, então esse meu rol foi um rol o quê? Exemplificativo. Aqui o artigo 9 e 10, você acha que eles formam um rol taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo. E está caindo bastante em prova. É um rol meramente exemplificativo. Moral da história, adianta ficar decorando a lei no artigo 9 e no artigo 10? Não, porque podem ter situações que caiam na sua prova que não estejam escritas na lei. Agora, o artigo 11, que são as situações que atentam contra os princípios da administração pública, aqui o rol ele é taxativo. E aqui, você, nesse artigo 11, você vai decorar. Tem 8 situações. Vai decorar ou deixar naquela memória RAM ou ROM? Tem um negócio desse na sua cabeça. A gente vai ver as situações, são 8 situações. E por que esse artigo 11 tu tem que decorar? Pelo seguinte, é muito comum na sua banca cair uma questão assim. Ele vai contar uma história, o que aconteceu e perguntar se aquilo foi enriquecimento ilícito, se foi prejuízo horário ou se foi atentado contra os princípios. Uma coisa a gente já sabe, se disser que foi isso mais isso já é falso, porque é sempre um ou o outro. Agora, como é que você vai saber se é enriquecimento ilícito, prejuízo horário ou atentado contra os princípios? O artigo 11, que é o atentado contra os princípios, tu vai decorar. Concorda que se tu decorou essa situação daqui, o resto é ou enriquecimento ilícito ou prejuízo horário? Aí, quando a questão falar que eu recebi, acresci, lucrei, aumentei, é o quê? Enriquecimento ilícito. Agora, quando falar que eu permiti, facilitei, liberei, doei, vai ser o quê? Prejuízo horário. Fica muito fácil. Salta aos olhos a diferença do enriquecimento ilícito e do prejuízo ao erário. Então, se tu decora essa parte daqui, tu já elimina todo o teu problema em relação à dificuldade de saber quando é um e quando é o outro. E de improbidade, tem uma pergunta que chove em prova agora, que foi uma alteração gigantesca. Antes, só contextualizando, toda vez que eu falar antes, é antes dessa alteração, daqui de 2021. Antes, uma pessoa poderia praticar atos de improbidade de maneira dolosa ou culposa. Então, às vezes, eu agia com negligência, com imprudência, com imperícia, e isso era considerado ato de improbidade. Só que agora, só vai existir ato de improbidade, só se minha conduta for feita com dolo. Então, qualquer questão de prova que fale culpa, ou seja, João agiu com negligência, Maria com imprudência, José com imperícia, isso é ato de improbidade ou não? Não. Pode até ser alguma irregularidade administrativa, mas não é ato de improbidade administrativa. Se eu sou, por exemplo, fiscal de tributos da administração e eu fiz os cálculos errados, eu estava cansada
e fiz os cálculos errados, fui negligente e não vi que a obra estava superfaturada e isso causou um prejuízo de R$ 1 milhão. Concorda que isso é uma infração e irregularidade administrativa? Posso receber até uma advertência, a depender da situação, mas vou ser processada por improbidade? Não, porque improbidade é só se a conduta ela for o quê? Dolosa. Fechado até aí? Vamos caminhando então. Vocês vão perceber, o slide até agora, aquela parte 1, ele tinha só tópicos, mas agora como a gente entra na lei, eu estou copiando e colando vários artigos da lei, mas minha dica é, não perde tempo copiando o que está no quadro, você só vai focar nas palavras-chave, porque a lei fala muito para dizer pouco, eu vou circular o que interessa, qual coisa tu tira foto, que fica mais fácil a tua, tu já é fera nisso, esse aqui eu vou mudar. Tire. Já é fera, ele tira a foto, né? E tá certo, que depois é só revisar tudo, não é não? Queria eu que na época que eu estudasse tivesse esse negócio. Não tinha nem celular direito, quanto mais foto no celular. Não pode existir uma dupla punição, não pode ser enriquecimento ilícito mais prejuízo horário. É um ou o outro. Outra coisa, aí beleza, aí pode ser pela outra coisa. Mas se, por exemplo, ele fez só o nepotismo vai ser só atentado contra os princípios. Mas ele fez o nepotismo porque ele nomeou a filha dele, só que em uma outra coisa, em um contrato, ele também se enriqueceu ilicitamente. Então vai ter aqui uma conexão de dois processos. Na verdade, vai juntar num, mas o que, que a lei falou? Falou que não pode, para uma conduta, ter a dupla punição. Então, como é que vai cair na prova? Ele vai sempre colocar aqui uma situação. Sendo uma situação, só pode encaixar em um desses. Mas é claro que no Brasil o povo capricha e às vezes faz 15 situações. Aí eu vou vendo as várias situações, mas aí já mexe com a parte processual. Vê só. Deixa eu circular o que interessa, tá? Vamos começar a caminhar na lei. A lei fala muito para dizer pouca coisa. Artigo 1º da lei. O que, que é dolo? Isso aqui vocês sabem muito melhor que eu, por causa de penal. Dolo é uma vontade livre e consciente para alcançar determinado resultado ilícito. Vou baixar e depois eu resumo. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem a comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por improbidade administrativa. Então, se eu fiz alguma coisa sem existir a comprovação de ato doloso com fim ilícito, quer dizer que eu não agi com dolo. Então, nesse caso, eu vou ser processada por improbidade ou não vou ser? Então, a minha responsabilidade por improbidade ela vai ser afastada. Quer dizer, então, que eu não respondo por improbidade. Só que vamos lá para uma pergunta de prova. Lá em penal, vocês chegam a fazer aquela diferença de dolo genérico e dolo específico? Deve fazer, que isso daí lá em penal, não sei. Estou chutando, tá? Mas o que é dolo genérico? Dolo genérico é você agir sem uma vontade específica para algo. Eu cheguei aqui, não vou, tá? Não se assusta. Chutei a cadeira dela aqui. Por quê? Porque eu quis chutar. É a lapa do doido, concorda? Então eu chutei porque eu quis chutar, foi dolo. Mas eu chutei para quê? Ah, chutei. Dane-se. Agora, se, por exemplo, ela tirou uma foto minha que eu não gostei e eu quero quebrar o celular dela, então eu chutei aqui para que o celular dela caia e quebre. Isso daí é um dolo o quê? Específico. Eu quero atingir determinado resultado. É claro que o exemplo foi bem besta, mas é só para falar o seguinte. Quando se fala em ato de improbidade, qual é o dolo que é necessário? É o dolo para poder alcançar um fim ilícito. Ou seja, esse dolo é genérico ou específico? Específico. E isso vem caindo em prova, tá? Eu preciso de dolo específico. Deixa eu te dar um exemplo verbal, que a gente vai falar já já desse exemplo. Eu vou mostrar no quadro já já. Imagina que tem lá uma situação que a gente vai ver no artigo 11, que diz que é ato de improbidade que atenta contra os princípios quando o administrador deixa de prestar contas para ocultar irregularidade. Exemplo bem simples. Se eu sou prefeita
do município de Recife, eu tenho que prestar contas, sim ou não? Sim. Só que eu ocultei as contas. Isso é uma irregularidade, sim ou não? Só que digamos que eu ocultei as contas porque eu disse, eu não já estou dizendo que está tudo certo, por que vocês querem olhar? Está tudo certo. Porque não tem um povo que é doido, tem gente doida para tudo, né? Tem gente que diz assim, eu já falei que está certo, aí a pessoa não mostra, está tudo certo. Mas a pessoa acha que é um absurdo ter que provar a palavra dela. Então imagina que eu sou super ética, super íntegra, eu não mostrei as contas porque eu digo não quero mostrar e dane-se. Isso é ato de improbidade? Não. Agora, se eu deixei de prestar contas para ocultar irregularidade, eu estou querendo alcançar alguma finalidade, o quê? Ilícita. Aí vai ser ato de improbidade. Então, não basta o dolo. Tem que ser um dolo do tipo o quê? Específico. Fechado até aí? Se sua prova quiser botar para torar em vocês, ela vai cobrar algo que não está na lei. Porque a lei de improbidade, basicamente, quem está estudando certinho, vai pegar a lei e vai dar pelo menos uma passada por cima. Só que no último tópico do seu edital, no último, vocês viram que apareceu assim, jurisprudências atualizadas? Vamos falar de uma coisa aqui que não está na lei. Imagina duas situações. Situação A. A situação A é essa daqui, ó. Aqui está Maria. Maria, no ano de 2020. Por que eu coloquei 2020? 2020 já é a legislação atual ou é antes das reformas? Antes, porque a alteração foi a partir de 2021. Em 2020, praticou um ato de improbidade, só que com culpa. Em 2020, ela poderia ser processada por improbidade com a conduta culposa, sim ou não? Em 2020, sim. Isso era possível. Então, Maria, ela sofreu um processo, ela foi processada, sofreu um processo de improbidade administrativa, o processo já andou e chegou ao seu fim. Concorda que se chegou ao fim, Maria, no meu exemplo aqui, ela já foi condenada por improbidade administrativa. Aí, quando o processo de fato chega ao fim, a gente diz que já aconteceu o trânsito em o quê? Julgado. Beleza. Guarda essa situação de Maria, que eu vou colocar uma outra situação aqui no quadro. Aqui a letra B, vamos imaginar que é João. Vou colocar aqui João. João, em 2020, praticou um ato de improbidade com culpa. Só que João, em 2020, beleza, culpa era considerado ato de improbidade. Foi aberto contra João um processo de improbidade administrativa. Só que esse processo ainda está em andamento. Ou seja, não chegou ao fim. O processo ainda está andando. Ou seja, João ainda está sendo processado. Ainda está sendo. Essa era a questão que eu colocaria na sua prova, viu? Porque não está na lei. E o que eu queria privilegiar? Quem foi além da lei. Porque a lei é mais fácil de estudar do que em busca da jurisprudência em relação a determinado assunto. Essa seria a questão que eu faria na sua prova. Eu ia ser bem ruim se eu fosse fazer a sua prova. Mas tem que priorizar, né? Não, imagina. Agora vai ter caído essa porcaria. Eu vou sair da sala de vocês precisando de terapia. Eu já sei que eu sou baixa, já sei que eu sou ruim, mas sou um ser humano péssimo. Né? Por que eu cobraria isso? Porque isso é perfeito para uma área de segurança pública, porque vai misturar com o conhecimento de penal de vocês. Finge que eu sou a professora de penal. Quem é professor de penal aqui? Firmino, pronto. Sou bem diferente de Firmino, eu sei, mas assim, pensa que eu sou Firmino. Estou dando aula de direito penal. O que na primeira aula Firmino fala para vocês? Imagina o seguinte, homicídio é crime hoje. Se homicídio deixa de ser crime, eu sei que é um exemplo bizarro, mas homicídio deixou de ser crime. Essa norma, ela é maléfica ou benéfica para as pessoas? Benéfica. Então, não retroage ou retroage?
Beleza, aula de penal, não foi isso aí? Vamos lá. Ato de improbidade, antes se admitia a modalidade culposa. Só que agora não existe mais ato de improbidade culposo. Ou seja, hoje, quando eu estou aqui, ó, fazendo